Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou a Lana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. O tema, gente, é o pensamento mais recente dele ou dela em relação a você, tá? É o último pensamento, né? O pensamento mais recente dessa pessoa por você. Eu vou fazer aqui, gente, olhar casa por casa, tá? Uma pergunta em cada casa. Eu já vou pedindo para você deixar o like, para você não se concentrar aqui e acabar esquecendo. O like é importante não só para que você receba novas indicações aqui do canal, mas para que os vídeos sejam indicados também para outras pessoas, tá bom? Se você é novo no canal, prazer, eu sou Lana, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, capital. Gostar da energia do canal, a espiritualidade aqui falar com você, trouxer as suas respostas, se inscreve, um cliquezinho, gente, só já tá inscrito. Ativem os sininhos para todos, até para quem já é antigo no canal, porque tem acontecido de as notificações saírem, tá? E coloca a opção todas, que aí toda vez que eu colocar algo aqui na comunidade, você é avisado, tá? Não tô fazendo consulta particular, aviso quando retornar. Quer falar comigo é no e-mail, quer desabafar, tem o e-mail que é chave Pix e também tem aí o meu WhatsApp que é chave Pix para quem quiser contribuir para ajudar no crescimento do canal, investimento dos materiais e ter o coraçãozinho valeu, tá? Pela plataforma. Então é o valeu, o e-mail que é chave Pix e o WhatsApp que é chave Pix. Tá bom? Gratidão para todo mundo que já doou e vai doar. Que Deus abençoe e multiplique. Lembrando, gente, que tem que fazer um filtro, uma leitura coletiva. Nem tudo vai ser para você, nem todos os dias. Não bate, não force, tá? Eu vou fazer 2 montinhos. E a energia, gente, do dia de hoje, no máximo até 7 dias, tá? Consulta particular dá para prever mais tempo. Aqui na coletiva não tem como, entra e sai gente toda hora. Troquem o gênero, tá? Porque se eu desço o bambu é na falta de caráter do ser humano, não é no gênero. Os meninos são bem-vindos e casal homo também, é só inverter o que eu tô dizendo aqui. Oração todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho. Não pode orar com a gente? 10, 15 minutos que seja, deixa o pedido de oração que a gente ora por você. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem de recadinhos. Tá sem som, gente, é porque o vídeo acabou de ser postado, tá? Ele passa por verificação. Ficou assim sem som, sai total da plataforma do YouTube, não adianta sair só do vídeo. Dá uns 2 minutos e retorna que o som fica normal, é o tempo de verificação do vídeo. Ele acabou de ser postado, tá saindo fresquinho. Deixa eu ver o que mais que tem de recadinhos. Os links tanto da Casa do Caminho, né, como do Tupiara para quem quer cirurgia à distância, eu sempre tô renovando lá na comunidade, tá? São 8, 3, 4. Você já pode ir mentalizando ser de luz. Pessoa aí que você quer saber, né, qual foi o pensamento mais recente? Deixa eu ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou uma. 8. Outra coisa, gente, não tá conseguindo enviar o e-mail, vê se tá colocando direitinho o número que tem aí do lado, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senão não vai, fica errado o e-mail, tá? Eu respondo todo mundo, se ainda não respondi o seu, eu não consegui, tá? Eu vou marcar o montinho de número 1, vou marcar com os passarinhos hoje. Montinho de número 1, passarinho rosa. Passarinho rosa. Montinho de número 2, passarinho azul. Posso ver os dois, Alana? Deve, às vezes um complementa o outro, na maioria das vezes. Tá? Se quiser pausar o vídeo para escolher com calma, pause. Então vamos começar aqui, ó. Você que escolheu o passarinho rosa. O tema, o pensamento mais recente dele ou dela aí por você, né? O último pensamento aí que geralmente um puxa o outro. Mas a vibração que essa pessoa ficou ou fica quando pensa ou pensou em você na última vez. Pode ter sido 5 minutos atrás, uma semana atrás. Como vibra? A justiça. É uma pessoa, gente, que quando pensou aí no último pensamento mais recente, pensa de uma forma bem analítica, tá? Em você, na relação, de uma forma bem racional. É uma pessoa que busca, quando pensa em você, se equilibrar. Equilibrar a razão e a emoção.
Sinal de que você desequilibra, né? A pessoa fica pensando muito aqui com algumas dúvidas, querendo separar o joio do trigo, querendo tomar uma decisão imparcial, ser justo, fazer uma escolha, mas criando coragem e muito numa rigidez lógica, numa razão, né? É uma pessoa que quando pensou aí pela última vez tentou se acalmar, esperar, ponderar, não agir com precipitação, começou a pensar que é dando que se recebe, que existe uma lei de semeadura, de causa e efeito, pensou em negociar alguns termos com você, em corrigir erros com você caso errou, e em achar soluções racionais. Não tomar nenhuma atitude precipitada. É uma pessoa bem rígida, bem conservadora, tá? E pensou muito em se controlar, em resistir a você, ao sentimento, mas também pensou que todas as escolhas têm uma consequência, né? Pode ser até que ele pensou que já está colhendo aí o que plantou com você de uma determinada maneira. Então foi assim que essa pessoa vibrou. O último pensar, né? Como pensou o Cavaleiro de Ouros. A âncora. Aqui sai o próprio ser de luz, mas pode também simbolizar você. Vamos ver o contexto. Caixão, trevo, navio, casa e jardim. Aqui, quando essa pessoa pensou e fez toda essa análise, né? Como ele ficou pensando, ele pensou muito que gostaria de ter você nos braços dele, é um cavaleiro de ouros, tá? Que gostaria muito de mandar uma mensagem, ir até você mais futuramente, projetando isso num futuro, porque é uma lentidão, né? Mas pensou, porque é um cavaleiro de ouros, em ir e permanecer, porque o cavaleiro de ouros é o cavaleiro mais lento, mas quando ele vai, ele permanece, ele estabiliza. Então pensou também aqui, além de falar com você e até você, fazer essas propostas de lá na frente ter algo sólido e voltar ou ir para ficar, tem também aqui que é o cavaleiro, gente, que tem dificuldade de assumir os erros. Às vezes joga a culpa nos outros, no mundo, no universo, em você, para não assumir. Talvez por isso que tá pensando tanto, né? Se ele errou, tá com dificuldade, mesmo ele pensando aqui em tudo que aconteceu, ele ainda fica tentando de alguma maneira culpar os outros, ou culpar você, ou culpar as circunstâncias. Ele ficou pensando de uma forma muito pé no chão, muito concreta, muito seguro, né? É uma pessoa que tem um apego emocional muito grande por você, né? E ele pensou na paciência, talvez em você esperar, porque aqui ele pensou projetando num futuro, tá? É o Cavaleiro de Ouros. Como ele se sentiu? Sofrendo, tá? Mas também com uma ideia fixa com relação a você, ou até mesmo com ideia fixa no sofrimento que ele pode ter causado ou tá sentindo. É o 9 de espadas. Se houve mentira, ele ficou fixamente pensando nisso, né? Ficou com uma perturbação mental, uma preocupação, uma consciência até pesada, um arrependimento, uma culpa. Pensou, trouxe angústia, trouxe ansiedade, trouxe medo, trouxe uma agonia, tá? Se você cobrou, pressionou, ele se sentiu coagido, tá? Pensou aqui em mágoas que talvez ele pode ter causado em você, mas que também talvez ele esteja sentindo isso, né? Ele pensou aqui também, aliás, o que ele sentiu, que tem um atraso no desenvolvimento, é Cavaleiro de Ouros, né? Um atraso no desenvolvimento, ele tá muito estagnado, ou ele tá muito na zona de segurança, né? Que tá muito lerdo, ou ele tá muito fixado em algo, uma ideia fixa, uma teimosia. Mas ele pensou que você é o porto seguro, ele sentiu que você é o porto seguro, que ele gostaria de mergulhar aí fundo com você e na relação, mas ele tem uma dificuldade grande de mudar. É uma pessoa muito teimosa, muito cabeça dura, tá? Às vezes gosta das coisas como estão, meio acomodado. E aí ele pensou também em comprometimento, caso ele não se comprometeu, ou caso era um compromisso sério.
Pensou numa relação duradoura, em fidelidade, mas se sentiu preso em alguma coisa. Uma pessoa muito dura na queda, tá? Que usa muito a razão em vez do sentimento. Então, o que ele sentiu, ele tentou ainda manter essa posição da razão, tá? Mas isso fez sofrer. Ele pensou em controlar a situação, em controlar ele mesmo do que ele sente. Também pensou em investir, em ver você como um parceiro, uma parceira séria, mas provavelmente ele não agiu e não fez nada, nem falou. Sentiu que você é o porto seguro, que com você pode confiar plenamente. O que ele pensou da relação? Primeiro que ele pensou muito nele, tá? Nele mesmo, nela mesma. De uma forma até bem egoísta. Tá? Ele pensou de uma forma egoísta, ele pensou nos interesses dele. Ele pensou que houve um corte na relação, pode ter sido você que cortou ele. Ele pensou que ele tem muitos sentimentos por você, que ele sentiu saudade, que ele admira você como ser humano, mas os seus atributos físicos. Deu saudade do fogo no parquinho, quando ele pensou na relação. Aí pensou nos momentos alegres de casal, nas risadas, no toque, no cheiro, cheiro da pele, cheiro do cabelo. Alana, nós ainda não tivemos isso, mas ele ficou pensando nisso, como seria, né? Caso para quem não teve. O que ele pensou da relação que era leve, era feliz, era agradável, mas que houve um corte. Houve algo muito racional, ou para alguns casos, houve uma energia de rivalidade. Então, se existe uma rivalidade que é uma outra pessoa, automaticamente ele pensou na relação de vocês e pensou que tem a outra pessoa na relação. Se não é uma pessoa, não é um parceiro afetivo, namorada, noiva, não é um parente, né? Então ele pensou naquilo que é a rivalidade entre vocês. Pode ser uma distância geográfica, pode ser questões financeiras, problemas, situações. Ele pensou na relação, ele pensou naquilo que é a rivalidade da relação. Mas ele também pensou com saudade em tudo que viveram ou gostariam de viver. Né? Ele pensou aqui nos seus atributos físicos, pensou no romance, num ato romântico, num encontro, em oferecer para vocês se encontrarem. Tá? Ele ficou pensando isso da relação, mas ele também pensou que teve um momento que teve algo muito frio, muito lógico, que talvez atrapalhou isso que era leve, que era bom, por causa de uma lógica, uma rigidez, que pode ter sido até mesmo dele, uma frieza. Como ele te viu, né? Não, como ele te viu, não. O que incomodou no 4? Quando ele pensou em você a última vez, o último pensamento, o que incomodou? O afastamento, o término, a separação, o abandono, seja lá o que houve aqui. Tá? E principalmente incomodou aqui também ele, se ele tá vendo você seguir atrás da sua felicidade, da sua plenitude. Que mesmo depois do afastamento, ou separação, ou abandono, você tá seguindo a sua vida, você tá cuidando de você mesma, da sua autoestima, tá ficando bonita, tá se cuidando, ou fazendo um exercício, tá cuidando do trabalho, das suas coisas, do seu lar. Isso incomodou, ver você plena e feliz, talvez aqui sem ele. Tentando seguir a sua vida aqui, de uma forma plena, sem ele. Então isso aqui incomodou essa pessoa. Deu até uma certa invejinha, tá? De talvez você tá seguindo, você tá cuidando de você, das suas coisas, né? E ele se sentiu meio, sei lá, abandonado aqui por você, como se você não tivesse nem aí. Você tá na plenitude pessoal, buscando a sua satisfação pessoal, seus interesses, né? E para outros casos, ele pensou muito, o que incomodou foi ao contrário, foi ele só pensar nele, nos interesses dele de forma egoísta, cuidando só da própria vidinha dele, e não se sentir preparado para assumir uma relação, ou emocionalmente ou financeiramente, ou porque foi egoísta, ou porque só prezou olhar para o próprio umbigo e seus interesses, ou porque ele está preso em uma situação, uma pessoa, uma relação, e que ele precisa cortar, né? Então ele pensou nessas coisas que talvez ele fez ou deixou de fazer e também incomodou.
Incomodou a coisa do afastamento, da finalização que teve aqui. Pegou, incomodou quando ele pensou na última vez. Aqui também tem uma situação. Incomodou as ideias inconsistentes que ele acaba tendo aqui e não chega numa solução. Tá? Incomodou o ciclo doloroso que foi a relação. Incomodou ele querer um início ou reinício com transformação e talvez não poder, porque pode ser aqui que ele bloqueou você ou você bloqueou ele. Se ele bloqueou, não tá sabendo como desbloquear. Incomodou porque na cabeça dele, talvez ele tá apegado em algo que não faz mais bem, que é você, mas tem apego, saiu o cavaleiro ali. Incomodou pensar na crise que teve na relação, né? Na finalização. Incomodou pensar que precisa regenerar, se ele quer voltar para você. O que deu prazer quando ele pensou? Deu prazer aqui, os 6 de ouros, a sua generosidade, o fato de tanto que você deu para ele. Conselhos, carinho, dedicação, para algumas ajudou até financeiramente. Então, o que ele sentiu prazer quando ele lembrou de um relacionamento aqui onde você era muito generosa. Até daquilo que você ajudou ele materialmente, financeiramente. Se ajudou a pagar uma dívida, se ajudou a pagar um curso, aquilo que você fez. Os presentes que você deu. Né, as coisas que você fazia, que você cuidava dele. Deu prazer ele lembrar disso. Né? Então deu prazer aqui também. De novo, ele pensar no romance, ele pensar nos encontros ou no encontro que ele queria ter com você, nas oportunidades e ganhos que ele tinha ao seu lado ou poderia ter. Deu prazer ele imaginar você dando uma segunda chance, vocês curando a relação, tirando os obstáculos, os contratempos, superando. Deu prazer lembrar da sua paciência, como você era paciente, né? E ao mesmo tempo ele tentou ficar controlando a ansiedade aqui, porque deu prazer e trouxe uma ansiedade, né? Deu prazer pensar que talvez nenhum dos dois esteja dando o braço a torcer, mas que ele gostaria de dar o braço a torcer. Mesmo que dê trabalho para reconstruir com paciência, né? Por quê? Porque você é uma raridade, você é uma pessoa única. Então, essas coisas de lembrarem o que vocês viveram de diversão, conversas, tudo que teve de bom na relação, até dos momentos da ficada, né? Do fogo no parquinho, deu prazer. O que ele pensou em fazer? Mudanças, né? Aqui teve, se foi ele ou você que terminou tendo muito sentimento e foi muito doloroso esse término. Pensou em fazer regenerar, recomeçar, para encerrar esse ciclo doloroso e começar um novo. Né? É o 10 de espadas. Ele pensou aqui em fazer, de novo, é angústia, sofrimento, desamparo. Ele pensou em ceder, em trazer o renascimento, em finalizar os problemas que teve aí na relação, para começar de novo, né? Começar de novo, ele pensou nisso. O que ele pensou em fazer? Ir até você. Nem que fosse devagar aqui, se tiver que viajar, viajar. Né? Ele pensou aqui em te dar uma boa notícia ou abrir uma comunicação. Ele pensou que ele não pode mais ser o forasteiro, se antes ele foi, né? Que foi uma relação arrastada, ele lento demais. Pensou também em fazer, porque aqui fala muito de a pessoa nunca tá contente com o que tem, né? Ele pensou em ancorar no seu porto, porque talvez antes ele nunca estava contente com o que ele tinha, sempre perseguindo algo.
Pensou em buscar novos horizontes com você, mudanças positivas nele, na vida dele. Pensou em fazer, perdão, gente. Pensou em propor para alguns um fim de semana romântico. Talvez uma viagem curta, né? Vocês se encontrarem. Pensou em fazer, ir até você. Vou abrir comunicação para alguns. O que ele pensou em dizer? Gente, que barulheira do caramba, eu peço perdão, tá? Perdão, mas é sempre assim. Eu sentar aqui começa de tudo, é avião que passa, é carro do ovo, é motoqueiro, é assim. O que ele pensou em fazer? Em dizer, aliás. Ele pensou em dizer para você que ele quer algo concreto, que agora ele quer sim construir algo, reconstruir algo com você, que ele quer trazer estabilidade emocional para você e também ter o que oferecer para você financeiramente, que ele quer criar raízes, que ele quer a concretização de coisas com você no relacionamento. Se tinha família, retornar, se não tinha, ter, né? Que ele quer te passar segurança. É um rei de copas, que ele quer entregar todo esse sentimento de amor que ele tem, que talvez ele travou. Ele quer algo concreto. Ele quer sair do marasmo, da zona de conforto que ele tiver. Por quê? Porque você dava solidez, estabilidade em todas as áreas, você era o conforto, você era o aconchego, né? Então aqui ele pensou em dizer que ele quer realizar aqui desejos e sonhos ao seu lado e construir coisas ao seu lado. Fincar aqui também de novo, raízes. E entregar esse sentimento todo para você. E o que ele vai fazer? Aqui, gente, ele vai propor um encontro, mas é como se tivesse que sair aqui de um ciclo vicioso. Ele está preso em algo. Pode ser uma ideia, uma crença limitante. Pode ser preso num trabalho, num lugar, numa relação, preso num problema. O que ele pensou em fazer é em botar ordem na vida dele e propor um encontro, fazer um convite para vocês se harmonizarem, para vocês saírem numa pegação aí um com o outro, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Ele vai aqui propor alguma coisa, ele vai fazer um convite, mas ele tá preso, depende dele se soltar de alguma coisa aqui, né? Se antes ele foi uma pessoa que não quis compromisso, agora ele quer, tá? Ele quer fazer essa conexão novamente aqui com você. Então tem uma situação de ele querer o início, um reinício aqui mesmo, né? Agora com a paz, com a maturidade. Mas ele tá com medo, ele tá com vergonha, ele tá com culpa, arrependimento, ele não tá sabendo como fazer, tá? Tem até uma energia aqui meio dessa pessoa bem triste. E de novo, ele lembra tudo que vocês viveram. Cada momento, cada lugar que vocês foram, cada momento de casal. Com saudade, lembra muito do fogo no parquinho. Se não teve, deseja muito. Se já teve, fica lembrando. Tá? Até de uma forma bem fixa na mente dele ou dela. Se houve algum tipo de traição, de confiança ou qualquer tipo de traição, o último pensamento faz ele pensar muito nisso. E traz vergonha, arrependimento, sofrimento pra caramba. Então, os últimos pensamentos dessa pessoa por você foram esses. Aqui eu não sei se eu já falei, essa pessoa escuta música aqui pensando em você. Tá? Aqui também para alguns... Ele tem muito medo de você cortar, de você não querer. Eu quis saber se ele vigia você em redes sociais, tá?
Aqui tem duas vertentes. Tem um que procura não olhar, porque olhar dói. Então ele corta, ele não olha. Por quê? Porque ele pensa em desapegar. Mas tem uns poucos aqui que olham sim, tá? Fica lá olhando você em rede social. Aqui nós temos os signos de Libra, Sagitário, Áries, Sagitário, Aquário, Sagitário de novo, Sagitário tá bem forte, Escorpião, Câncer, Aquário já falei, e Escorpião de novo, tá? Pelos naipes da mesa tem bastante ar, então Gêmeos, Virgem, não, Gêmeos, Libra e Aquário tá bem forte na mesa. E também Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui tem filhos de Iemanjá, tá forte. Iemanjá, Ossan e Nanã. Ossan e Nanã. Omulu tá forte aqui também. Filhos de Ogum aqui também. Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Gratidão para você que assistiu aí o primeiro montinho. Vamos pro segundo. Eu convido, tá? Às vezes tem complemento. Para você que escolheu aqui, ó, passarinho azul. Montinho de número 2. Lembrando que o tema é o pensamento mais recente dele ou dela por você. Não importa se foi há 5 minutos, se foi 1 hora, 1 semana. O último pensamento é o mais recente com relação a você. Como é que ele vibrou? Os enamorados, muita paixão, muito sentimento, mas dúvidas. Né? Dúvida se deixa o certo pelo duvidoso. Dúvida se fez escolha errada ou não. Tá? Se você tá numa situação que é um triângulo, principalmente aqui, ou que tem uma energia que tá atrapalhando a relação porque é uma terceira energia, ele pensou muito nisso. Se ele traiu a sua confiança, ele pensou muito que ele traiu a confiança. Tá? Ele pensou muito que talvez ele trocou o amor divino pelo profano. Né? O prato de lentilha lá, o amor pelo prato de lentilha. E ficou com muitas dúvidas, embora tenha muitos sentimentos. Ficou bem confuso. O coração dessa pessoa aqui sabe que precisa fazer escolhas embasadas no sentimento. E ficou pensando muito que precisa se responsabilizar das coisas que fez e faz, das escolhas principalmente. Toma uma aguinha, gente. E se ele fez uma escolha errada, trocou você por algo, por alguém, tá? Aqui pode ter dado ruim já. Ou se simplesmente, né, foi uma pessoa muito dúbia. 7 de paus. Caminhos. Aqui é você consulente, tá? Ou ser de luz, vamos ver o contexto. Se você é menino, é só adaptar. Ratos, envelope, cavaleiro mensageiro, a criança e os pássaros. Aqui na primeira casa eu quis ver o último pensamento dele aí, como que ele pensou, né? Como que ele vê a situação. 7 de paus. Ele pensou aqui, gente, para alguns casos, se ele errou com você, ele pensou até num pedido de desculpa. Tá? Ele pensou em superar, em pedir desculpa, em se acertar com você. Até mesmo aqui em se empenhar, em lutar, né, para fazer dar certo. E superar o que fosse aqui. Dentro da relação e com relação a você. Mas ele também ficou defendendo muitas ideologias dele numa batalha interna, num conflito interno. E aí, logo que ele trouxe esses pensamentos, ele já se colocou na defensiva. Então, ele começou pensando que queria pedir desculpa, superar, ter coragem de investir, tarará, defender a relação. E logo a seguir, ele começou numa batalha interna, num conflito interno, na defensiva, se protegendo, defendendo as ideologias dele.
Aí ele ficou pensando que ele tinha que tomar uma atitude, mas provavelmente não tomou, né? Ele pensou nos desafios aqui que vai ser o que foi a relação com você. Como ele se sentiu, tá? Sentiu de novo dúvida, olha aqui, a dúvida e dúvida. Tem casos aqui, tá, que ele pode ser comprometido, você mentalizou uma pessoa comprometida, então tá aí a dúvida, né? Sair da zona de conforto, tomar a decisão, usar o livre-arbítrio e fazer escolha, que talvez não faça, por acomodação, ou por medo, ou por questões materiais e financeiras. Então, o que que ele sentiu? Uma dúvida danada, né? Muita dúvida. Ele sentiu aqui a necessidade de tomar uma decisão. E, de novo, confiança. Se ele traiu a sua confiança de alguma forma, reconquistar. Ele ficou parado pensando para decidir, né? Qual o novo caminho. Ele sentiu isso, que ele precisa fazer algo, né? Para alguns, se ele acredita, ele pensou na força do destino, os caminhos de vocês que se cruzam, né? Mas ele também ficou sentindo que tem saída para tudo na vida. Basta tomar a decisão e escolher, né? Pensou numa relação que era construtiva com você, o que ele gostaria que fosse. Mas logo a seguir também, ele já pensou na fuga, em tentar fugir disso, né? E talvez aqui, porque essa carta fala de perseguição, logo a seguir foi dar uma olhadinha na sua rede social, né? Foi lá dar uma stalkeada básica na perseguição aqui, ó. Tá? Esse aqui também, como no primeiro montinho, ele ficou muito pensando nas memórias, talvez relendo conversas, e-mails, conversa de WhatsApp, tudo que vocês trocaram, talvez de papel, bilhete, carta, ou via internet, ele ficou pensando e sentindo, né, que você é a parceira ou parceiro ideal, uma rainha de ouros. O quanto você é uma pessoa única. E aí, o que que ele pensou? Em lutar, em conversar, discutir relação para chegar no meio termo, e investir de novo, tirar esses conflitos que ele tem na cabeça, essas ilusões, e investir de novo. É um Ás de Espadas. Pensou em ser justo, porque aqui para mim é o Arcanjo Miguel. Aqui ele pensou em ser justo, em talvez fazer a coisa agora de uma forma correta e justa, verdadeira. Né? Ele pensou em expandir a relação, ou de clarificar coisas que não foram esclarecidas, organizar de novo a relação, de uma forma até ter boas ideias para ver como fazer isso. Ele pensou em fazer mudanças de dentro para fora nele, em se empenhar, em lutar de uma forma bem pé no chão, né? Em tomar decisões aqui mesmo, tá? E ficou stalkeando de novo. Tá? É o Ás de Espadas, é o envelope e é os pássaros. Ele pensou e foi correndo stalkear você na sua rede social. Ana, eu não tenho rede social, então ele foi tentar saber de você com alguém. O que que incomodou nessa criatura? Olha aqui, é um 7 de paus aqui, um 7 de paus aqui. Incomodou o que eu já falei do 7 de paus ali. Até ter sido meio covarde, meio medroso. E aqui, ó, incomodou ele ter sido covarde, medroso, ter gerado estresse na relação, desgaste na relação de vocês. Porque ele tem consciência aqui no Ás que provavelmente foi ele que causou isso, né? Então incomodou pensar nas cagadas, talvez, que fez, no desgaste, na perda de não estar com você. Pensou no cansaço que ele está sentindo, pensou... incomodou que ele tenta se desapegar e talvez não consiga, incomodou a paixão e o desejo que sente por você, incomodou ele pensar que ele tem que reorganizar a vida dele, a culpa que ele sente, incomodou se ele foi que nem um rato o primeiro a abandonar o navio, nas coisas que ele pode ter perdido aqui, nas pequenas coisas que foram minguando a relação. Incomodou pensar que dia após dia pode ser que você está deixando de sentir amor por ele. Incomodou se ele foi um aproveitador, um desleal, se ele foi um vampiro aí na sua vida espiritual, energético, financeiro. Incomodou se ele foi desonesto.
né? Incomodou se a relação estava tóxica por culpa dele. Incomodou se ele levantou suspeitas sobre você ou ouviu pessoas fazendo fofoca, calúnia contra você, jogando um contra o outro. Incomodou. Que teve muita fofoca, muita intromissão. Tá? Incomodou também aqui alguma trairagem que ele pode ter feito, alguma deslealdade. E o que que deu prazer, né? Deu prazer aqui olhar fotos, que logo a seguir ele foi ou na sua rede social olhar suas postagens e fotos, ou se ele tem no celular lá um print, uma foto, ele foi olhar, então deu prazer. Lembrar as memórias, né? Deu prazer para ele. Deu prazer aqui, imaginar talvez se comunicar com você ou você com ele. Deu prazer pensar em mandar uma mensagem. Deu prazer pensar em fazer um convite para vocês conversarem, para vocês se encontrarem. Deu prazer resolver as pendências com você. Tá? Deu prazer partilhar sentimentos, declarações de amor, porque é o que essa carta fala. Deu prazer pensar, né, no saber esperar para receber. Deu prazer pensar nessas coisas. Deu prazer aqui até ele pensar que se ele conseguir uma solução para vocês ficarem bem, deu prazer. Ah, achei uma solução, né? Deu prazer aqui também ele saber que ele pode contar com você, que você é confiável. O que ele pensou em fazer, né? Deixa eu ver, 3, 4, 5. O que deu prazer. Então, 6. O que ele pensou em fazer? Ir atrás, cavaleiro mensageiro, mandar uma mensagem, ir atrás para ter um encontro íntimo, até viajar se for necessário, quem tem distâncias aqui mais curtas. Falar com você, mandar uma mensagem. Em ter coragem de fazer isso, ir até você. Foi o que ele pensou em fazer. Até num ato heróico. Ele pensou aqui em ir até você, fazer um movimento, né? Até viajar para alguns aqui. Então ele pensou em fazer isso, em resolver aí com você de forma em atitudes. Tá? E pensou muito no fogo no parquinho, no quanto você dá satisfação, saudade de novo dessa parte. Que também tem que nem no primeiro montinho bastante saudade. O que ele pensou em dizer? Ele pensou em falar dos sentimentos dele aqui, de querer voltar ao estado original da relação, é a criança. Vamos voltar para o que a gente já foi, era uma relação leve, era um amor como de adolescente, o primeiro amor, né? Era algo agradável, vamos voltar para isso, ele gostaria de dizer, né? Vamos curar essa fragilidade da relação, vamos botar pureza, inocência de novo aqui, vamos começar de novo, né? Se eu não me sentia preparado emocionalmente, financeiramente, agora eu me sinto, eu quero um novo projeto com você, né? Eu quero aquela leveza, eu quero poder viver isso com espontaneidade como era. Eu quero abandonar a rigidez, os preconceitos, as crenças limitantes, os conflitos que eu tenho em mim, né? E conhecer coisas novas ao seu lado, projetar um futuro, um crescimento com coragem. Pensou em dizer que não quer mais fazer jogos, ser birrento, é o pajem bostinha. Não quero mais ser desagradável nem te ofender com palavras. Eu não quero mais ser um birrento, um teimoso, um turrão. Eu não quero mais pensar só em mim de uma forma egoísta. Eu quero ter maturidade emocional, maturidade na relação, deixar de ser moleque, moleca. Parar de fazer jogos de ciúmes. Parar de talvez aqui ser um egoísta que só focou em coisas da vida pessoal dele, do trabalho dele, cortou você por causa disso. Então ele pensou em dizer essas coisas.
E o que ele vai fazer? Vai atrás, tá? Vai mandar uma comunicação, vai abrir. Só que demora, ele tá esperando uma notícia, um comunicado de algo. Ou ele tá esperando a poeira baixar, com você se brigar agora. Ou ele tá esperando algo concreto que precisa acontecer para ele se libertar de algo, de alguém ou de uma situação. Ou ele tá esperando uma notícia, um telefonema, um comunicado. Aí pode ser desde passar numa entrevista de emprego. Aqui tem o Arcanjo Miguel, pode ser vencer uma batalha judicial ou problemas de dívidas e documentos. Tem uma data certa, um dia certo, algo concreto que precisa acontecer. Então o que ele quer fazer é ir atrás, abrir comunicação, mas é como se ele esperasse isso e pedisse de novo a sua paciência. Tá? Principalmente para ele se libertar de problemas, situações, coisas aqui. E ele vai de uma forma bem analítica aqui, querer falar com você e ir até você propor um encontro. É o que ele vai fazer. Né? Cantar você de novo, flertar com você de novo. Ele vai querer uma conversa. Aqui fala até de excitação. Ele vai querer a coisa física. Tá? Então ele vai querer expressar aqui até sentimento para você. É o que ele pretende fazer aqui, mas ele precisa de um tempo, uma hora, um motivo, uma coisa, uma situação certa acontecer aqui para ele se libertar, ó. É isso que essa pessoa quer fazer, só que ele projeta no futuro, ó. 7 de ouros futuro, criança futuro. É como se no momento ele não tivesse preparado ou não pudesse oferecer por algum motivo. Então é isso aqui. Nós temos aqui Gêmeos, Sagitário, Touro, Libra e Gêmeos, Áries, Gêmeos e Virgem, Gêmeos, Virgem, Áries, Gêmeos e Leão e Gêmeos e Virgem de novo. Aqui nós temos filhos de Ogum, Exu e Pombogira, os Erês, Cosme e Damião, Exu de novo tá bem forte. Temos Oxóssi. Deixa eu ver se tem Oxum. Temos Oxum? Oxum não. Eu senti uma energia de Oxum aqui. Mas aí me sai a Torre, Ansan. Não, mas tem uma energia de Oxum. Ó, respondeu Oxum aqui, tá, gente? Tem Oxum. Eu senti. E também tem falange de Cimiromba. Povo do Oriente, povo cigano, malandros, boiadeiros, baianos, pretos velhos e caboclos de Oxalá. E Exu e Pombogira pro Santo Antônio de Pádua. Por que saiu a torre aqui, Frei Rogério? Tem Ansan também? Ó, tem Yansan e tem Oxum. Respondeu, tá? Mas Yansan tá mais fraco, tá mais forte Oxum. Tá? Depois me contem aí o que bateu, o que não bateu, a quantas anda a situação. E esse foi o último pensamento mais recente da pessoa em relação a você, tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.